Você já se sentiu como se o mundo estivesse desabando sobre os seus ombros? Aquela sensação de que uma onda gigante veio e te arrastou para o fundo, deixando você sem ar, sem direção. Pode ter sido a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, uma crítica dura ou até mesmo a frustração de um plano que deu terrivelmente errado. Essa pancada, esse impacto inicial, isso é a dor. Ela chega sem pedir licença. É uma parte crua, real e inevitável da experiência humana. Ninguém escapa dela. Mas e depois? O que acontece nos minutos, horas, dias e até anos que se seguem a essa pancada? É aí que a verdadeira batalha começa. É aí que surge algo diferente da dor, o sofrimento. O sofrimento é a história que contamos a nós mesmos sobre a dor. É o porquê o isso não deveria ter acontecido, o eu nunca vou superar isso. É o eco interminável da dor, um eco que nós mesmos criamos e alimentamos. E se eu te dissesse que esse eco, esse sofrimento, é uma escolha? Pode parecer uma afirmação ousada, talvez até insensível em um primeiro momento. Mas peço que você fique comigo nesta jornada. Vamos explorar juntos a diferença profunda entre sentir dor e escolher sofrer. Vamos desvendar como a sabedoria antiga, especialmente o estoicismo, e a inteligência emocional moderna nos oferecem ferramentas para navegar pelas tempestades da vida não como vítimas, mas como capitães do nosso próprio barco interior, mesmo que o mar esteja revolto. Se você está em busca de uma força interior que não se quebra diante das adversidades, se quer aprender a transformar cicatrizes em sabedoria e a encontrar paz mesmo no meio do caos, este conteúdo foi feito para você. Então, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai descobrir que tem o poder de escolher a serenidade, não importa o que a vida jogue no seu caminho. Desvendando a dor, o primeiro dardo inevitável. Para entender a diferença fundamental entre dor e sofrimento, precisamos primeiro olhar para a dor de forma honesta e direta. A dor é o evento bruto, o fato objetivo. É o que os filósofos budistas chamam de o primeiro dardo. Imagine que você está caminhando por uma floresta, e de repente, um dardo vindo do nada atinge o seu braço. A fisgada, o sangue, o choque inicial, isso é a dor. Você não a escolheu. Ela simplesmente aconteceu. Na vida, esses dardos vêm de todas as formas e tamanhos. A dor de uma traição não é apenas uma ideia, ela se manifesta fisicamente, com um aperto no peito, um nó na garganta. A dor da rejeição em uma entrevista de emprego é o baque seco da porta se fechando, o e-mail genérico que diz agradecemos o seu interesse. A dor da perda de alguém que amamos é um vazio físico, um silêncio que grita na casa. Eu me lembro de um período específico da minha vida em que recebi uma notícia profissional devastadora. Eu havia dedicado meses a um projeto, investindo não apenas tempo e energia, mas também esperanças e sonhos. E então, em uma reunião de 15 minutos, tudo foi cancelado. Aquele momento, a frase "o projeto não vai mais acontecer", foi o primeiro dardo. Senti um frio na espinha, uma sensação de queda livre. Isso foi a dor. Era real, era aguda e era completamente fora do meu controle. Eu não podia voltar no tempo e fazer a reunião não acontecer. Eu não podia mudar a decisão que foi tomada por outras pessoas. O dardo já havia me atingido. É crucial reconhecer e validar essa dor inicial. Tentar ignorá-la, fingir que ela não existe, é um erro. A dor é um sinal, um mensageiro. Ela nos diz que algo está errado, que uma ferida foi aberta. Negá-la é como ignorar a luz de advertência do motor no painel do carro. Você pode até continuar dirigindo por um tempo, mas o problema só vai piorar. A sociedade moderna, muitas vezes, nos empurra para uma positividade tóxica, para superar rápido e não pensar nisso. Mas a verdadeira força não está em não sentir dor, mas em permitir-se senti-la sem ser consumido por ela. A dor é a matéria-prima da vida. Ela nos lembra de nossa humanidade, de nossa vulnerabilidade. Quando perdemos algo, é porque valorizávamos aquilo. Quando nos sentimos magoados, é porque nos importamos. A dor, em sua essência, está conectada ao amor, à paixão, ao engajamento com a vida. Um coração que nunca se parte é um coração que nunca se arriscou a amar. Um sonho que nunca se quebra é um sonho que nunca foi grande o suficiente. Portanto, o primeiro passo em nossa jornada não é evitar o primeiro dardo, isso é impossível. É aprender a recebê-lo. É dizer a si mesmo, ok, isso aconteceu. Isso dói. E está tudo bem sentir essa dor agora. É dar a si mesmo a permissão para ser humano. É sentar-se com o desconforto por um momento, respirar fundo e reconhecer a realidade da ferida. Apenas quando olhamos para o primeiro dardo com clareza, sem julgamento,
é que podemos nos preparar para o que vem a seguir. E o que vem a seguir é o que realmente define nossa paz de espírito. A anatomia do sofrimento, o segundo dardo que nós mesmos lançamos. Agora, voltemos à nossa analogia da floresta. O primeiro dardo te atingiu. A dor é real. Mas o que acontece em seguida? Na maioria das vezes, em um ato de pânico, raiva e confusão, nós mesmos pegamos um segundo dardo e o cravamos no mesmo lugar. Este segundo dardo é o sofrimento. O segundo dardo não é o evento em si, mas a nossa interpretação do evento. É a narrativa que construímos em nossa mente. É a ruminação, o julgamento, a catastrofização. Enquanto o primeiro dardo é a dor de eu fui demitido, o segundo dardo é o sofrimento de eu sou um fracasso, nunca mais vou encontrar um emprego, minha vida acabou, porque isso sempre acontece comigo. Enquanto o primeiro dardo é a dor de meu relacionamento terminou, o segundo dardo é o sofrimento de eu não sou bom o suficiente, ninguém nunca vai me amar, eu vou morrer sozinho. Voltando à minha história do projeto cancelado, a dor foi a notícia em si. Durou aqueles 15 minutos da reunião e o choque inicial que se seguiu. O sofrimento, no entanto, durou semanas. Eu me lancei o segundo dardo repetidamente. Minha mente se tornou um tribunal onde eu era o promotor, o juiz e o réu. Eu me bombardeava com pensamentos como, eu deveria ter feito mais. Se eu tivesse sido mais persuasivo, isso não teria acontecido. Eu personalizei a decisão, eles fizeram isso para me prejudicar. Eles não valorizam o meu trabalho. Eu catastrofizei o futuro, toda a minha carreira está em risco agora. Perdi minha grande chance. Tudo pelo que trabalhei foi em vão. Cada um desses pensamentos era um segundo dardo. Cada um deles aprofundava a ferida original, infectando-a com amargura, ressentimento e autocomiseração. A dor do evento era finita, o meu sofrimento era auto-infligido e parecia infinito. Eu estava preso em um ciclo de recontar a história, cada vez adicionando mais drama, mais injustiça, mais desespero. Eu não estava mais reagindo ao evento, estava reagindo aos meus próprios pensamentos sobre o evento. O sofrimento é, em grande parte, uma resistência à realidade. É a briga mental que travamos com o que é. A realidade era, o projeto foi cancelado. O sofrimento era o meu grito interno de isso não deveria ter acontecido. Mas ele aconteceu. Lutar contra um fato consumado é como socar uma parede de concreto. A única mão que se quebra é a sua. O sofrimento vem dessa fricção entre o que desejamos que a realidade fosse e o que ela realmente é. Além disso, o sofrimento muitas vezes se alimenta do nosso ego. O ego adora uma boa história de vítima. Ele se sente importante ao ser o protagonista de uma tragédia. Olhe o quão injustiçados fomos, ele sussurra. Olhe como a vida é dura conosco. Essa narrativa nos dá uma estranha sensação de identidade e validação. Mas é uma identidade construída sobre areia movediça. Viver como uma vítima nos rouba o poder, a agência, a capacidade de responder à vida de forma construtiva. Reconhecer que o sofrimento é opcional não significa que devemos nos tornar robôs sem emoção. Significa que podemos nos tornar observadores de nossas próprias mentes. Significa que podemos aprender a ver os pensamentos que compõem o segundo dardo pelo que eles são, apenas pensamentos, não a verdade absoluta. Significa que podemos aprender a dizer, sim, o primeiro dardo do eu. Mas eu me recuso a me ferir novamente com o segundo. Essa recusa, essa escolha consciente, é o ponto de partida para a verdadeira liberdade emocional. A pausa sagrada, o espaço entre o estímulo e a resposta. Se o sofrimento é um segundo dardo que nós mesmos lançamos, a pergunta óbvia é, como paramos de fazer isso? A resposta reside em um conceito simples, mas profundamente transformador, a pausa. O psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, Viktor Frankl, escreveu uma das frases mais poderosas sobre a liberdade humana: entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço reside o nosso poder de escolher a nossa resposta. Em nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Essa pausa sagrada é o antídoto para o segundo dardo. O estímulo é o primeiro dardo, o evento doloroso. A resposta imediata, automática e condicionada é pegar o segundo dardo do sofrimento. A pausa é o momento em que você percebe a sua mão se movendo para pegar esse segundo dardo e decide, conscientemente, não o fazer. Na prática, criar esse espaço pode parecer impossível no calor do momento. Nossas reações emocionais são rápidas, quase instantâneas. A raiva explode, a tristeza inunda, a ansiedade dispara. Mas, com prática, podemos expandir esse espaço de milissegundos para segundos,
e de segundos para minutos. E nesse espaço, a magia acontece. Uma das maneiras mais eficazes de criar essa pausa é através da respiração consciente. Quando o primeiro dardo atinge, antes de fazer ou dizer qualquer coisa, pare e respire. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure o ar, contando até 4. Expire lentamente pela boca, contando até 6. Repita isso 3 ou 4 vezes. O que isso faz? Fisiologicamente, ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, o sistema de descanso e digestão, que acalma a resposta de luta ou fuga do corpo. Psicologicamente, quebra o ciclo de pensamentos automáticos. Ele te traz de volta para o momento presente, para o seu corpo, e para fora do turbilhão caótico da sua mente. Eu comecei a praticar isso de forma deliberada. Quando eu recebia um e-mail estressante no trabalho, minha reação automática era responder imediatamente, com a emoção à flor da pele. Aprendi a parar. Eu lia o e-mail, sentia a fisgada da irritação, o primeiro dardo, e então fechava o laptop ou me afastava da tela. Eu caminhava até a janela, respirava fundo algumas vezes e dizia a mim mesmo: ok, isso é um estímulo. Eu não preciso responder agora. Nesse espaço de 5 minutos, a carga emocional diminuía drasticamente. Eu conseguia separar o fato: o cliente está pedindo uma mudança de última hora, da minha história, ele não respeita meu tempo, isso vai arruinar meu fim de semana, que absurdo. Quando eu voltava para responder, minha resposta era calma, profissional e construtiva, em vez de reativa e defensiva. Outra técnica para criar a pausa é a da nomeação. Em vez de ser varrido pela emoção, tente nomeá-la. Diga a si mesmo: aqui está a raiva. Eu estou sentindo raiva agora. Ou isso é ansiedade. Sinto meu coração acelerado e minhas mãos suando. Ao nomear a emoção, você cria uma separação entre você, o observador, e a emoção, o que está sendo observado. Você não é a raiva, você é aquele que está sentindo a raiva. Essa pequena mudança de perspectiva é monumental. Ela te coloca no assento do motorista, em vez de ser um passageiro no banco de trás do carro desgovernado das suas emoções. Essa pausa não é sobre suprimir ou negar a emoção. Pelo contrário, é sobre honrá-la com a sua atenção plena, sem deixar que ela dite suas ações. Naquele espaço, você pode se fazer perguntas mais sábias: qual é a resposta mais útil aqui? O que está realmente sob meu controle? Reagir com raiva vai me ajudar a alcançar meu objetivo. É nesse espaço que a sabedoria tem a chance de emergir. É nesse espaço que trocamos o sofrimento opcional pela resposta escolhida. E cultivar esse espaço, através da respiração, da nomeação e da atenção plena, é talvez a habilidade mais importante que podemos desenvolver para uma vida de equilíbrio e maturidade emocional. A dicotomia do controle, o pilar estoico da serenidade. Uma vez que criamos a pausa, o que fazemos dentro desse espaço? É aqui que a sabedoria do estoicismo se torna uma ferramenta incrivelmente prática. Talvez o conceito mais fundamental do estoicismo seja a dicotomia do controle, popularizada pelo filósofo Epicteto. Ele ensinava que, na vida, algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. O que está sob nosso controle? Nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas escolhas, nossas ações, nossa vontade. Essencialmente, nosso mundo interior. O que não está sob nosso controle? Praticamente todo o resto. O que as outras pessoas pensam, dizem ou fazem. Nossa saúde, podemos influenciá-la, mas não controlá-la totalmente. Nossa reputação, o clima, a economia, o passado, o futuro. Essencialmente, o mundo exterior. A fórmula estoica para a tranquilidade, ou ataraxia, é simples. Foque 100% da sua energia no que você pode controlar e aceite com serenidade o que você não pode. O sofrimento, segundo os estoicos, surge quase inteiramente da nossa tentativa fútil de controlar o incontrolável ou de negligenciar o que está sob nosso controle. Vamos aplicar isso à nossa estrutura de dor e sofrimento. A dor, o primeiro dardo, quase sempre pertence à categoria das coisas que não podemos controlar. Você não controla a decisão do seu chefe, o diagnóstico do médico, as palavras rudes de um estranho, ou o fato de que um relacionamento chegou ao fim. Tentar lutar contra esses fatos é a receita para a frustração e o desespero. É aqui que a aceitação entra. O sofrimento, o segundo dardo, por outro lado, é construído a partir de elementos que estão totalmente sob nosso controle. Nosso julgamento sobre o evento, a história que contamos a nós mesmos, as conclusões que tiramos.
É a nossa interpretação que transforma o evento neutro de ela terminou comigo na dolorosa conclusão de eu sou indigno de amor. Eu tive que aprender essa lição da maneira mais difícil. Por muito tempo, eu me esforcei para controlar a percepção que as pessoas tinham de mim. Eu queria que todos gostassem de mim, que me achassem inteligente, competente e agradável. Quando eu recebia uma crítica ou percebia que alguém não gostava de mim, isso era um primeiro dardo que me feria profundamente. E então eu me lançava inúmeros segundos dardos: o que eu fiz de errado? Eu preciso mudar meu jeito. Eu sou uma fraude. Eu gastava uma energia mental e emocional imensa tentando gerenciar as opiniões alheias, algo fundamentalmente incontrolável. Quando comecei a estudar e a praticar a dicotomia do controle, foi como se uma venda tivesse sido retirada dos meus olhos. Eu percebi que não posso controlar os pensamentos de outra pessoa. Eles são o resultado de suas próprias experiências, preconceitos e estado de espírito, coisas que estão completamente fora da minha jurisdição. O que eu posso controlar? Minhas intenções. Minhas ações. A integridade com que eu vivo. Se eu ajo com gentileza e honestidade, isso está no meu controle. Se, apesar disso, alguém decide não gostar de mim, isso está no controle deles. Essa mudança de foco foi libertadora. Eu parei de sofrer por coisas que não podia mudar. Em uma apresentação, por exemplo, eu não posso controlar se a audiência vai amar ou odiar. Mas posso controlar o quanto eu me preparo, a clareza da minha mensagem e a paixão com que eu apresento. Meu foco mudou do resultado, incontrolável, para o processo, controlável. Paradoxalmente, ao fazer isso, os resultados até melhoraram, porque minha energia não estava mais sendo desperdiçada com ansiedade e preocupação. A dicotomia do controle é uma bússola para a vida. Diante de qualquer situação dolorosa, faça-se a pergunta estoica: o que nesta situação está sob meu controle e o que não está? Se você perdeu o emprego, não pode controlar a decisão da empresa. Mas pode controlar como atualiza seu currículo, sua atitude nas entrevistas, a rede de contatos que você ativa e como você usa esse tempo para aprender uma nova habilidade. Se você enfrenta um problema de saúde, não pode controlar a biologia da doença. Mas pode controlar sua adesão ao tratamento, sua dieta, sua atitude mental e como você busca apoio. Ao focar no que podemos controlar, saímos do papel de vítima passiva e nos tornamos agentes ativos em nossas próprias vidas. Deixamos de ser uma folha ao vento, levada por circunstâncias externas, e nos tornamos a árvore, com raízes profundas naquilo que podemos governar: nosso caráter, nossas virtudes e nossas respostas. É essa a essência de transformar a dor em poder, em vez de deixá-la se transformar em sofrimento. A arte da aceitação radical, dizer sim à realidade. No coração da filosofia estoica e de muitas tradições de sabedoria, encontramos uma prática que pode parecer passiva à primeira vista, mas que é, na verdade, um ato de imensa força: a aceitação. Quando falo em aceitação, não me refiro à resignação ou à aprovação. Aceitar que está chovendo não significa que você queria a chuva ou que acha a chuva boa. Significa apenas que você para de discutir com o céu, em vez disso, pega um guarda-chuva. A aceitação radical é o ato de abraçar a realidade como ela é, sem resistência. É o antídoto direto para a fricção que causa o sofrimento. Lembre-se, o sofrimento é a luta entre o que é e o que nós achamos que deveria ser. A aceitação dissolve essa luta. Por muitos anos, eu lutei contra partes da minha própria personalidade que eu não gostava. Eu era mais introvertido do que gostaria, mais ansioso em situações sociais do que achava ideal. Essa não aceitação era uma fonte constante de sofrimento. Cada festa, cada evento de networking era uma batalha. O primeiro dardo era o evento em si. O segundo dardo era a minha autocrítica: você deveria ser mais extrovertido. Olhe como todos estão se divertindo e você está no canto. Há algo de errado com você. Eu estava em guerra comigo mesmo. A virada de chave aconteceu quando comecei a praticar a aceitação. Em vez de lutar, eu comecei a observar. Ok, eu sou uma pessoa que se sente drenada em ambientes com muita gente. Isso é um fato. Não é bom nem ruim, apenas é. Em vez de me forçar a ser alguém que eu não era, comecei a trabalhar com a minha natureza. Eu passei a escolher eventos menores, a chegar mais cedo para me aclimatar, a planejar um tempo de recuperação sozinho depois. Eu parei de lutar contra a realidade do meu temperamento e comecei a navegar a vida com ele. O sofrimento diminuiu drasticamente, embora a minha natureza introvertida não tenha mudado. Eu apenas tirei o segundo dardo da equação. Aceitar uma situação difícil, como uma doença crônica ou a perda permanente de algo,
é um dos maiores desafios da vida. É um processo, não um evento único. Requer que aceitemos a realidade repetidamente. A mente vai querer voltar à negação, à raiva, à barganha, se ao menos. E a cada vez, a prática é gentilmente trazer a si mesmo de volta para a aceitação, isto é o que é agora. Dada esta realidade, qual é o meu próximo passo construtivo? A aceitação libera uma quantidade enorme de energia. A energia que antes era gasta lutando contra a realidade, ruminando sobre o passado e se preocupando com um futuro idealizado, agora fica disponível para o presente. Fica disponível para resolver problemas, para encontrar novas soluções, para cuidar de si mesmo e para encontrar significado e propósito dentro das circunstâncias atuais, não apesar delas. Imagine estar preso na areia movediça. O instinto é lutar, se debater freneticamente. Mas isso só te faz afundar mais rápido. A única maneira de sobreviver é relaxar, espalhar o seu peso e se mover lentamente. A aceitação é esse relaxamento. É parar de lutar contra a situação. É a partir desse lugar de calma e clareza que podemos começar a nos mover de forma inteligente e eficaz. A fórmula estoica para a tranquilidade, ou ataraxia, é simples. Foque 100% da sua energia no que você pode controlar e aceite com serenidade o que você não pode. O sofrimento, segundo os estoicos, surge quase inteiramente da nossa tentativa fútil de controlar o incontrolável ou de negligenciar o que está sob nosso controle. Vamos aplicar isso à nossa estrutura de dor e sofrimento. A dor, o primeiro dardo, quase sempre pertence à categoria das coisas que não podemos controlar. Você não controla a decisão do seu chefe, o diagnóstico do médico, as palavras rudes de um estranho, ou o fato de que um relacionamento chegou ao fim. Tentar lutar contra esses fatos é a receita para a frustração e o desespero. É aqui que a aceitação entra. O sofrimento, o segundo dardo, por outro lado, é construído a partir de elementos que estão totalmente sob nosso controle. Nosso julgamento sobre o evento, a história que contamos a nós mesmos, as conclusões que tiramos. É a nossa interpretação que transforma o evento neutro de ela terminou comigo na dolorosa conclusão de eu sou indigno de amor. Eu tive que aprender essa lição da maneira mais difícil. Por muito tempo, eu me esforcei para controlar a percepção que as pessoas tinham de mim. Eu queria que todos gostassem de mim, que me achassem inteligente, competente e agradável. Quando eu recebia uma crítica ou percebia que alguém não gostava de mim, isso era um primeiro dardo que me feria profundamente. E então eu me lançava inúmeros segundos dardos: o que eu fiz de errado? Eu preciso mudar meu jeito. Eu sou uma fraude. Eu gastava uma energia mental e emocional imensa tentando gerenciar as opiniões alheias, algo fundamentalmente incontrolável. Quando comecei a estudar e a praticar a dicotomia do controle, foi como se uma venda tivesse sido retirada dos meus olhos. Eu percebi que não posso controlar os pensamentos de outra pessoa. Eles são o resultado de suas próprias experiências, preconceitos e estado de espírito, coisas que estão completamente fora da minha jurisdição. O que eu posso controlar? Minhas intenções. Minhas ações. A integridade com que eu vivo. Se eu ajo com gentileza e honestidade, isso está no meu controle. Se, apesar disso, alguém decide não gostar de mim, isso está no controle deles. Essa mudança de foco foi libertadora. Eu parei de sofrer por coisas que não podia mudar. Em uma apresentação, por exemplo, eu não posso controlar se a audiência vai amar ou odiar. Mas posso controlar o quanto eu me preparo, a clareza da minha mensagem e a paixão com que eu apresento. Meu foco mudou do resultado, incontrolável, para o processo, controlável. Paradoxalmente, ao fazer isso, os resultados até melhoraram, porque minha energia não estava mais sendo desperdiçada com ansiedade e preocupação. A dicotomia do controle é uma bússola para a vida. Diante de qualquer situação dolorosa, faça-se a pergunta estoica: o que nesta situação está sob meu controle e o que não está? Se você perdeu o emprego, não pode controlar a decisão da empresa. Mas pode controlar como atualiza seu currículo, sua atitude nas entrevistas, a rede de contatos que você ativa e como você usa esse tempo para aprender uma nova habilidade. Se você enfrenta um problema de saúde, não pode controlar a biologia da doença. Mas pode controlar sua adesão ao tratamento, sua dieta, sua atitude mental e como você busca apoio. Ao focar no que podemos controlar, saímos do papel de vítima passiva e nos tornamos agentes ativos em nossas próprias vidas. Deixamos de ser uma folha ao vento, levada por circunstâncias externas, e nos tornamos a árvore, com raízes profundas naquilo que podemos governar: nosso caráter, nossas virtudes e nossas respostas.
É essa a essência de transformar a dor em poder, em vez de deixá-la se transformar em sofrimento. A arte da aceitação radical, dizer sim à realidade. No coração da filosofia estoica e de muitas tradições de sabedoria, encontramos uma prática que pode parecer passiva à primeira vista, mas que é, na verdade, um ato de imensa força, a aceitação. Quando falo em aceitação, não me refiro à resignação ou à aprovação. Aceitar que está chovendo não significa que você queria a chuva ou que acha a chuva boa. Significa apenas que você para de discutir com o céu, em vez disso, pega um guarda-chuva. A aceitação radical é o ato de abraçar a realidade como ela é, sem resistência. É o antídoto direto para a fricção que causa o sofrimento. Lembre-se, o sofrimento é a luta entre o que é e o que nós achamos que deveria ser. A aceitação dissolve essa luta. Por muitos anos, eu lutei contra partes da minha própria personalidade que eu não gostava. Eu era mais introvertido do que gostaria, mais ansioso em situações sociais do que achava ideal. Essa não aceitação era uma fonte constante de sofrimento. Cada festa, cada evento de networking era uma batalha. O primeiro dardo era o evento em si. O segundo dardo era a minha autocrítica: você deveria ser mais extrovertido. Olhe como todos estão se divertindo e você está no canto. Há algo de errado com você. Eu estava em guerra comigo mesmo. A virada de chave aconteceu quando comecei a praticar a aceitação. Em vez de lutar, eu comecei a observar. Ok, eu sou uma pessoa que se sente drenada em ambientes com muita gente. Isso é um fato. Não é bom nem ruim, apenas é. Em vez de me forçar a ser alguém que eu não era, comecei a trabalhar com a minha natureza. Eu passei a escolher eventos menores, a chegar mais cedo para me aclimatar, a planejar um tempo de recuperação sozinho depois. Eu parei de lutar contra a realidade do meu temperamento e comecei a navegar a vida com ele. O sofrimento diminuiu drasticamente, embora a minha natureza introvertida não tenha mudado. Eu apenas tirei o segundo dardo da equação. Aceitar uma situação difícil, como uma doença crônica ou a perda permanente de algo, é um dos maiores desafios da vida. É um processo, não um evento único. Requer que aceitemos a realidade repetidamente. A mente vai querer voltar à negação, à raiva, à barganha, se ao menos. E a cada vez, a prática é gentilmente trazer a si mesmo de volta para a aceitação: isto é o que é agora. Dada esta realidade, qual é o meu próximo passo construtivo? A aceitação libera uma quantidade enorme de energia. A energia que antes era gasta lutando contra a realidade, ruminando sobre o passado e se preocupando com um futuro idealizado, agora fica disponível para o presente. Fica disponível para resolver problemas, para encontrar novas soluções, para cuidar de si mesmo e para encontrar significado e propósito dentro das circunstâncias atuais, não apesar delas. Imagine estar preso na areia movediça. O instinto é lutar, se debater freneticamente. Mas isso só te faz afundar mais rápido. A única maneira de sobreviver é relaxar, espalhar o seu peso e se mover lentamente. A aceitação é esse relaxamento. É parar de lutar contra a situação. É a partir desse lugar de calma e clareza que podemos começar a nos mover de forma inteligente e eficaz. Portanto, quando a vida te apresentar uma realidade dolorosa, pratique a aceitação. Respire fundo e diga para si mesmo, ou até mesmo em voz alta: eu aceito que esta situação é real. Eu aceito que estou sentindo dor por causa disso. Eu paro de lutar contra o que já aconteceu. Este ato de rendição não é fraqueza. É a mais alta forma de sabedoria prática. É o momento em que você baixa as armas na guerra contra a realidade, finalmente, encontra o caminho para a paz. Reescrevendo a narrativa, o poder da perspectiva e do amor fati. Depois de criar a pausa, aplicar a dicotomia do controle e praticar a aceitação, chegamos a um estágio ainda mais profundo e proativo: a reestruturação da nossa narrativa. O sofrimento é uma história. E se é uma história, significa que podemos nos tornar seus autores, em vez de apenas seus leitores passivos. É aqui que entra outro conceito estoico poderoso: amor fati, que em latim significa amor ao destino ou amor ao que acontece. Não se trata de um amor passivo ou resignado, mas de um amor ativo e afirmativo. É a prática de não apenas aceitar tudo o que acontece na vida, o bom, o mal e o feio, mas de abraçá-lo como se você mesmo tivesse escolhido. É olhar para o primeiro dardo, em vez de apenas tolerá-lo, encontrar uma maneira de amá-lo, de vê-lo como uma parte necessária e até mesmo benéfica da sua jornada. Isso soa radical, e é. Mas pense nas pessoas mais resilientes e sábias que você conhece. Elas frequentemente olham para trás,
para seus maiores desafios, e dizem coisas como: aquela foi a pior coisa que me aconteceu, mas também a melhor. Eu não seria quem sou hoje sem aquilo. Isso é amor fati em ação. É a alquimia de transformar o chumbo da dor no ouro da sabedoria. Como podemos fazer isso na prática? Começa com uma pergunta: como isso pode me servir? Diante de uma adversidade, em vez de perguntar por que eu, experimente perguntar para que eu. O que esta situação pode me ensinar? Que força ela pode despertar em mim? Que nova perspectiva ela pode me oferecer? Lembro-me de um período em que enfrentei uma série de rejeições profissionais. Cada não era um primeiro dardo doloroso. Meu sofrimento inicial foi a narrativa de eu não sou bom o suficiente. Depois de um tempo chafurdando nessa história, decidi tentar reescrevê-la. Comecei a me perguntar: para que servem todas essas rejeições? A resposta não veio imediatamente. Mas, ao refletir, percebi que as rejeições estavam me forçando a aprimorar meu trabalho de uma forma que o sucesso fácil nunca teria feito. Cada não me obrigava a reavaliar, a estudar mais, a ser mais criativo. As rejeições também me ensinaram humildade e resiliência. Lentamente, a minha narrativa mudou de eu sou um fracasso para eu estou em um processo de treinamento intenso que está me tornando mais forte e mais habilidoso. Eu comecei a ver as rejeições não como um veredito final, mas como um feedback valioso. Eu comecei a praticar o amor fati. Reescrever a narrativa não é mentir para si mesmo ou praticar um otimismo ingênuo. É sobre encontrar a interpretação mais útil e fortalecedora dos fatos. Os fatos permanecem os mesmos. A dor do não ainda existia. Mas a história que eu contava sobre ela mudou completamente, e com ela, o meu sofrimento se dissolveu. O neurocientista moderno chamaria isso de reenquadramento cognitivo. Ao mudar conscientemente a nossa perspectiva, nós literalmente religamos os caminhos neurais em nosso cérebro. Nós enfraquecemos as conexões que levam ao sofrimento, o segundo dardo, e fortalecemos aquelas que levam à resiliência e ao crescimento. Uma técnica poderosa para isso é o journaling ou a escrita terapêutica. Pegue um caderno e divida a página em 2 colunas. Na primeira, escreva a história do sofrimento, todos os pensamentos automáticos, negativos e catastrofistas que vêm à mente sobre uma situação dolorosa. Seja honesto e coloque tudo para fora. Na segunda coluna, desafie-se a escrever uma história de poder ou uma narrativa de crescimento. Faça perguntas como: qual é outra maneira de ver isso? Onde está a oportunidade aqui? Que lição eu posso tirar? Como uma pessoa que eu admiro veria esta situação? Este exercício não apaga a dor, mas mostra que o sofrimento é apenas uma versão da história, e que existem outras versões, mais empoderadoras, disponíveis para nós. A escolha de qual história habitar é nossa. E ao escolher, repetidamente, a narrativa de crescimento, nós não apenas evitamos o segundo dardo, mas transformamos a ferida do primeiro dardo em uma fonte de força e significado. Ferramentas práticas para dissolver o sofrimento no dia a dia. Até agora, exploramos os conceitos filosóficos por trás da escolha de não sofrer. Mas a filosofia é mais útil quando se torna uma prática diária. Precisamos de um kit de ferramentas, de ações concretas que possamos usar quando a dor bater à nossa porta. Aqui estão algumas das ferramentas mais eficazes que aprendi a usar na minha própria vida. 1. A visão de cima, a visão de Platão. Quando estiver se sentindo sobrecarregado por um problema, pratique este exercício de visualização estoico. Feche os olhos. Imagine que você está flutuando para fora do seu corpo, subindo cada vez mais alto. Veja o seu quarto, depois a sua casa, o seu bairro. Continue subindo. Veja a sua cidade como um pequeno mapa, depois o seu país, o continente, até que você veja o planeta Terra como uma pequena esfera azul e branca flutuando no vasto e silencioso espaço. De lá de cima, olhe para baixo, para os bilhões de pessoas, cada uma com suas próprias lutas, alegrias e dores. Agora, tente localizar o seu problema específico nesse vasto panorama. Ele não desaparece, mas sua magnitude muda drasticamente. Ele se torna uma pequena parte de uma tapeçaria imensamente maior. Essa mudança de escala ajuda a diminuir a intensidade do sofrimento e a colocar as coisas em perspectiva. 2. O diário do segundo dardo. Mantenha um pequeno caderno ou uma nota no celular. Sempre que se sentir mal, irritado, triste, ansioso, pare por um momento e anote 2 coisas. Primeiro, o que aconteceu? O primeiro dardo. Descreva o fato da forma mais objetiva possível, como uma câmera de segurança o teria registrado. Meu amigo cancelou nosso encontro de última hora.
Segundo, qual é a minha história sobre isso? O segundo dardo. Escreva os pensamentos e julgamentos que estão passando pela sua cabeça. Ele não se importa comigo. Eu sou sempre a última prioridade. Ninguém me valoriza. Apenas o ato de separar o fato da história já é incrivelmente poderoso. Com o tempo, você começará a reconhecer seus padrões de sofrimento e a pegá-los no ato, antes que eles ganhem força. 3. Premeditatio malorum. A premeditação dos males. Esta é uma prática estoica contraintuitiva, mas eficaz. Em vez de esperar que as coisas deem errado, reserve um tempo pela manhã para contemplar o que poderia dar errado durante o dia. Seu voo pode atrasar. Você pode receber uma crítica no trabalho. Alguém pode te cortar no trânsito. O objetivo não é ser pessimista, mas sim se preparar emocionalmente. Ao visualizar esses primeiros dardos com antecedência, você diminui o choque e o impacto deles caso realmente aconteçam. Você já terá pensado, ok, se isso acontecer, não é o fim do mundo. Eu vou respirar fundo e focar no que posso controlar. É como um ensaio mental que te torna menos reativo e mais resiliente. 4. A gratidão como antídoto. O sofrimento muitas vezes nos coloca em um estado de visão de túnel, onde só conseguimos ver o que está errado, o que falta, o que foi perdido. A gratidão é um antídoto que amplia nosso campo de visão. Quando a dor atacar, force-se a encontrar 3 coisas, por menores que sejam, pelas quais você é grato naquele exato momento. Pode ser o teto sobre sua cabeça, a xícara de café quente em suas mãos, o fato de você estar respirando. A gratidão não nega a dor, mas a contextualiza. Ela te lembra que, mesmo em meio à dificuldade, ainda existem coisas boas na sua vida. Essa prática quebra o monopólio que o sofrimento tenta ter sobre a sua atenção. 5. Mova seu corpo. Às vezes, a melhor maneira de mudar um estado mental é mudando seu estado físico. O sofrimento nos faz querer encolher, ficar parados, nos fechar. Haja na direção oposta. Levante-se. Alongue-se. Saia para uma caminhada rápida, mesmo que por 5 minutos. Coloque uma música e dance. A mudança na fisiologia envia sinais poderosos ao cérebro. O movimento libera endorfinas, que são analgésicos naturais e melhoram o humor. Muitas vezes, um problema que parecia intransponível enquanto estávamos sentados em uma cadeira escura parece muito mais manejável depois de uma caminhada ao sol. Estas são apenas algumas ferramentas. O importante é encontrar as que funcionam para você e praticá-las consistentemente, não apenas quando está em crise, mas também nos dias bons. Assim, quando a inevitável dor da vida chegar, seu kit de ferramentas estará pronto e ao seu alcance, permitindo que você navegue pela tempestade com habilidade, graça, e acima de tudo, a liberdade de não sofrer. A maturidade emocional como fruto dessa prática. Ao longo desta jornada, exploramos a distinção entre dor e sofrimento, e as ferramentas para escolher o segundo. Mas qual é o resultado final de toda essa prática? O que ganhamos ao nos tornarmos mestres em não nos lançarmos o segundo dardo? O resultado é a maturidade emocional. A maturidade emocional não tem a ver com idade. Conhecemos jovens com uma sabedoria ancestral e idosos que ainda reagem à vida com a birra de uma criança. A maturidade emocional é a capacidade de assumir total responsabilidade pelo nosso próprio estado interior. É a compreensão profunda de que, embora não possamos controlar o mundo, podemos sempre controlar nossa resposta a ele. Uma pessoa emocionalmente madura não é alguém que não sente dor. Pelo contrário, ela tem uma grande capacidade de sentir, de ser empática, de se conectar com a própria vulnerabilidade e a dos outros. A diferença é que ela não se torna refém de suas emoções. Ela sente a raiva, mas não é controlada por ela. Ela sente a tristeza, mas não se afoga nela. Ela sente o medo, mas não se paralisa por ele. Ela desenvolveu aquele espaço sagrado de Viktor Frankl e aprendeu a habitá-lo. A maturidade emocional se manifesta de várias formas. É a capacidade de ouvir uma crítica sem ficar na defensiva, extraindo o que há de útil e descartando o resto. É a habilidade de passar por um término de relacionamento com dignidade, sentindo a dor da perda sem se entregar a narrativas de autodepreciação. É a força para enfrentar um fracasso, aprender a lição e começar de novo, sem o peso da vergonha. É a serenidade para lidar com as pequenas irritações do dia a dia, o trânsito, a fila, a internet lenta, sem deixar que elas roubem a sua paz interior. Quando eu olho para trás, para as versões mais jovens de mim mesmo, vejo alguém que era constantemente jogado de um lado para o outro pelas ondas das circunstâncias. Minha felicidade dependia da aprovação dos outros, do sucesso dos meus projetos,
de um mundo que se comportasse como eu queria. Eu era extremamente frágil, porque meu bem-estar estava ancorado em coisas incontroláveis. Eu sofria muito, porque cada primeiro dardo era imediatamente seguido por uma enxurrada de segundos dardos que eu mesmo disparava. A jornada de aprender a separar dor e sofrimento foi a minha jornada para a maturidade. Foi a construção de uma fortaleza interior. Não uma fortaleza com muros para me isolar do mundo, mas uma torre de observação, de onde eu posso ver as tempestades se aproximando, sentir a chuva e o vento, mas sem que a estrutura fundamental do meu ser seja abalada. Essa prática nos torna pessoas mais confiáveis, mais estáveis e mais compassivas. Quando não estamos mais ocupados com nosso próprio drama e sofrimento, temos mais largura de banda emocional para estarmos presentes para os outros. Conseguimos oferecer um porto seguro para amigos e familiares que estão passando por suas próprias dores, porque entendemos a natureza da dor e não entramos em pânico com ela. Em última análise, escolher não sofrer é o maior ato de amor próprio. É dizer a si mesmo: eu me importo tanto com a minha paz interior que não vou permitir que meus próprios pensamentos a destruam. Eu sou digno de serenidade, mesmo quando a vida é difícil. E essa, meus amigos, é uma das verdades mais libertadoras que podemos descobrir. A escolha é sua, agora e sempre. Chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje. Percorremos um longo caminho, desde a inevitabilidade do primeiro dardo da dor até a escolha consciente de não nos ferirmos com o segundo dardo do sofrimento. Vimos que entre o que nos acontece e como nos sentimos, existe um poder imenso, o poder da nossa escolha. Lembre-se, a vida inevitavelmente nos apresentará desafios. A dor da perda, do fracasso, da decepção e da mudança é parte integrante da nossa jornada. Tentar construir uma vida livre de dor é uma fantasia que só gera mais frustração. O verdadeiro caminho para a força e a serenidade não é evitar a dor, mas sim mudar a nossa relação com ela. Você tem dentro de si todas as ferramentas de que precisa. Você tem a capacidade de criar uma pausa, de focar no que pode controlar, de aceitar a realidade, de reescrever sua narrativa e de praticar a gratidão. Isso não é algo que você aprende da noite para o dia. É uma prática, um músculo que se fortalece com o uso contínuo. Haverá dias em que você se pegará lançando o segundo dardo. E tudo bem. Nesses momentos, a prática não é se culpar, mas simplesmente notar, respirar e recomeçar. Com gentileza e autocompaixão. Então, eu te deixo com uma pergunta para levar para a sua vida. Diante da próxima dor que surgir, do próximo desafio, do próximo primeiro dardo, que escolha você fará? Você vai reagir no piloto automático, pegando o segundo dardo do sofrimento? Ou você vai parar, respirar, e usar o espaço que existe para escolher uma resposta de sabedoria, força e crescimento? A dor é um fato. O sofrimento é uma história. E a caneta para escrever essa história está, e sempre esteve, em suas mãos. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Qual foi a maior lição que você tirou deste vídeo? Qual foi a última dor que você conseguiu transformar em aprendizado, em vez de sofrimento? Compartilhe sua experiência e sua sabedoria aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa e aprender uns com os outros. O caminho para a maturidade é uma jornada que fazemos juntos.